Muito bem, voltamos então para a nossa aula de introdução bíblica, Pentateuco, aula número 2. Estamos trabalhando o livro de Gênesis, Bereshit. Na aula anterior falamos sobre Bereshit e como que papel não aceita tudo, mostrando o 3 e o 7 e o número 2701 e como Deus revelou aquilo a Moisés. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os primeiros passos da criação, os 7 dias da criação. Nós temos uma apostila muito antiga aqui, escrita há muitos anos atrás, 1981, essa aí que você está vendo, 7 tempos de Deus. Nisso aqui eu trabalho exatamente esses itens aí, que escatologicamente cada dia é um tempo profético de 1000 anos. Pedro já dizia isso, o dia para Deus falaria isso no céu, né? Que no céu um dia para o Senhor era como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos a dispensação terrestre em 7000 anos. O detalhe é que ninguém sabe quando começou, né? Por isso você não pode dizer quando vai acabar, que não sabe quando começou e o calendário está errado. Porque se o calendário estivesse correto, né, nós teríamos 4004 anos do Adão até Jesus e mais 2000 e tantos anos, hoje 2017, né? Só que só nesse calendário humano aí, nós já temos um erro de 7 anos, né? Que o autor do calendário chamava Dionísio, o monge Cita. Esse camarada ele errou. Ele não sabia que tinha menos um e mais um. E ele pulou direto do antes de Cristo, ele pulou direto para depois de Cristo, ou era cristã, e comeu zero. O zero foi descoberto no século 12, 13, né? Ninguém sabia que tinha zero. Então só aí nós temos uma diferença aí de 6, 7 anos. Jesus não nasceu no ano zero, nasceu 6 anos antes do ano que falaram que ele nasceu, né? Mas isso é outro caso, depois a gente fala sobre isso. Mas há uma fábula aqui nessa história dos dias da criação, que diz que esses dias aqui não são dias como hoje, não. Dia que seria contando dia e noite. Então, se Matusalém viveu 969 anos, na verdade, ele não teria vivido isso tudo, não. Na verdade, ele teria vivido muito menos do que isso. Porque vamos dividir por 2, né? 969 dividido por 2, você viveria 470 e poucos, né? Então, mas a Bíblia diz muito bem que dia é dia mesmo. E para combater essa fábula aí, essa história, eu estou usando aqui a concordância de Strong, Dr. Strong. Essa concordância é do ano de 1890, quando nem havia ainda computador, nem tablet, nem Excel, nem Word, nem Access, nem Windows, né? Não havia nada disso, ele fez no dedo. A luz de 1890, eu deveria ter alguma luz de lamparina, alguma coisa assim, né? A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial de 1750. Então, mas ele fez naquele tempo que tinha que fazer à mão mesmo, anotando palavrinha por palavrinha. Ele achou 8.000 e poucas palavras hebraicas e 5.400 e poucas palavras gregas. Ele anotou uma por uma e colocou um número para elas e colocou a ocorrência delas. Fez uma concordância exaustiva. Concordância exaustiva é o que pega tudo. Concordância sintética só pega uma coisa ou outra. Então eu peguei aqui a palavrinha no original hebraico para dia, para provar que é a mesma palavra usada a Bíblia inteira. Essa palavra dia no hebraico é yom, yom, iod, vav e mem, yom. Ela vem da raiz quente, né? Porque de dia o sol tá muito, esquenta muito. Essa palavra ocorre 1925 vezes. E coincidentemente, na Bíblia inteira, começando a primeira vez que ela ocorre aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Veja que daí porque que o judeu começa o dia de tarde, né? Ainda hoje em Israel é assim. O dia começa, em vez de começar à meia-noite, começa à tarde. Então nós temos as vigílias da noite, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, 6 da manhã, e começa a contar as horas. Hora terceira, 9 horas, né? Hora sexta, meio-dia. Hora nona, 15 da tarde. E hora duodécima, já começa o outro dia. Então, a palavra dia aqui, Yom, 31:17, na concordância do Dr. Strong, é exatamente isso aí. A palavra quer dizer, Yom quer dizer dia. Dia é esse que nós conhecemos aqui mesmo, né? É um período em que a Terra gira em torno do Sol em mais ou menos quase 24 horas, né? Na verdade, você pensa e vê e acha que é o Sol que está girando, né? Porque visivelmente o movimento aparente do Sol é esse, né? Ele vem do nascente do leste e vai para o oeste.
mas é a Terra que está girando em alta velocidade e a gente não percebe. Por isso é que Josué gritou lá, né? Sol detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. E por quase um dia inteiro, segundo a história seria 23 horas e 20 minutos, o sol não se pôs. E depois, com mais 40 minutos do relógio de Acais, quando Ezequias foi curado, completa um dia que teria sumido no calendário aí. Então, para acabar com essa mentira, a gente pesquisa então o 31:17 e vai ver que a palavra é Yom. Yom é isso, é dia, né? E esse dia é um dia que a gente costuma chamá-lo de 24 horas, porque esse é o período que o Sol, a Terra, gira em torno do Sol, e esse período é o mesmo. Então, se fosse dia ali, esse dia fosse diferente aqui, dia milenar, ou dia contando dobrado de 12 horas, né, que seria uma noite e um dia, logo mais à frente nós teríamos então dificuldade. Porque se o. E eu tenho outra coisa também, existe um estudo muito bem feito, eu acho até que tem ele aqui, mostrando que se começasse aqueles homens no passado vivendo essa idade que nós temos hoje, de 80, 90, 100 anos, hoje nós viveríamos 15, 20 anos. Que existe a degeneração da espécie, né? Os cromossomos têm seu tempo de vida útil e a modernidade vai trazendo uma série de problemas para os cromossomos, né? O peixe morre pela boca, mas também o homem morre pela boca. No outro estudo nós falaremos sobre a vida antediluviana e a vida pós-diluviana. O que aconteceu? O que aconteceu que mudou tudo? Porque como vivia tantos anos, você tem um Matusalém vivendo 969 anos, o Adão vivendo 930 anos. O que menos viveu nesse período aqui foi o Enoque, que não morreu, né? Não morreu, ele foi trasladado com 365 dias. Mas dos que morreram, quem menos viveu foi Lameque, que seria o pai de Noé, viveu 777 anos. Então, isso aqui, nós estamos batendo nessa tecla de que, na verdade, dia é dia mesmo. O mesmo dia que era lá é o mesmo daqui. Se hoje nós estamos vivendo 70 anos, dizia Moisés, né? Os dias do homem é 70, e quando passa disso é canseiro e enfado. Se alguns chegam a 80, já é cansaço e fadiga. Então, o tempo é o mesmo, o dia é o mesmo. A palavra hebraica é a mesma, Ion. Tanto é a mesma aqui em Gênesis capítulo 1, 5, como é a mesma, vamos ver a última aqui. Só em Gênesis nós temos um horror, né? São quase 2.000 vezes aparece a palavra dia. Levítico tem muito também. Vamos ver no Pentateuco aqui, a última de Pentateuco. Vamos ver se a última palavrinha que aparece dia aqui. Em Números também tem muito. Deuteronômio, vamos ver então. Deuteronômio, o segundo livro da lei, né? Deuteronômio, vamos ver a última vez que ocorre aqui. Então está aqui, ó, Deuteronômio 34, versículo 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Então, se fosse aqui o dia lá diferente de cá, a palavra no hebraico seria outra. Mas é a mesma palavra aqui. Dia lá, o primeiro dia que eu falei em Gênesis capítulo 1, é igualzinho essa palavra no original aqui, Deuteronômio 34, 8. Foi 30 dias que choraram nas campinas de Moabe, e assim cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Então, essa aula tem esse objetivo de mostrar que os dias da criação foram dias realmente do período igual aos nossos hoje aqui. Não tem essa conversa. E cada um viveu esse tanto de anos que viveu mesmo. Porque se tivesse vivido pouquinho, nós hoje não chegaríamos nem a 20, 30 anos. Eles tinham começado vivendo 900, depois do dilúvio cai para 400, depois em Abraão já cai para 200, e aí depois quem vivia muito, vivia 100, né? 100, 110 viveu Josué, 110 anos era a média, depois foi caindo. Então nós vamos ficando por aqui, voltamos na próxima aula. Um abraço.